E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui em nosso canal e vou falar um pouquinho hoje dos grupos dos vegetais. Então, uma aula sobre botânica, beleza? É, essa aula aqui eu vou dividir ela em três partes. Então, se você ainda não assinou, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative as notificações que logo que essas aulas saírem, você vai ficar sabendo. Então, bora lá. Bom, o reino vegetal, ou reino plantae, é um dos cinco reinos dos seres vivos e inclui todas as plantas existentes que apresentam as seguintes características. Mas antes de eu falar aqui das características, é só falar uma coisa aqui dos cinco reinos. Existe uma discussão aí de se dividir em reinos, em domínios. Vamos utilizar aqui a classificação mais comum, que ainda, pelo menos nos livros didáticos, é usado ainda os cinco reinos, ok? Ainda tem lá a divisão dos domínios, mas em uma próxima aula eu vou falar melhor sobre esse assunto. Então, bora lá. Quais são as características das plantas? As plantas, elas são eucariontes, ou seja, elas possuem células com núcleo, como eu já falei em outra aula, que são eucariontes e procariontes. As plantas, elas são pluricelulares, ou seja, cada ser vivo possui mais de uma célula. Na verdade, ele possui várias células, certo? Não existe planta unicelular. As plantas, elas são seres autótrofos fotossintetizantes, ou seja, elas têm a capacidade de transformar a energia solar junto com a água e oxigênio em carboidrato. Elas têm a capacidade de retirar da energia solar, da luz, na verdade, tem capacidade de tirar da luz energia para transformar em carboidrato. Outra característica da planta é as suas células contêm uma parede celular, né, de um sacarídeo, certo? De um tipo de açúcar chamado celulose. Existem organelas especiais, como os cloroplastos e vacúolos. Células animais, protistas, também possuem vacúolo, mas no caso da planta, eles são bastante grandes, certo? E os cloroplastos são organelas especializadas em fazer a fotossíntese. No cloroplasto onde a gente encontra um pigmento chamado clorofila. E é o clorofila que de fato vai ter a capacidade de retirar do fóton, que é a luz, energia para jogar em uma cadeia de reações químicas até transformar no carboidrato. O ciclo de vida das plantas é. Mano, eu adoro esse nome, cara. Aplodiplobionte. Se você tiver um filho, mano, não dá o nome desse. Não dá o nome não, vai. Mas coloca aí no seu quarto que você vai decorar esse nome. Aplodiplobionte. Aplodiplobionte significa que ela tem uma fase haploide e outra fase haploide. Ou seja, ela tem uma fase N e 2N. Ou seja, ela tem uma fase que ela possui um genoma e dois genomas. O polissacarídeo de reserva energética no caso, é o amido. Né? Inclusive os seres humanos se alimentam de uma série de vegetais aí que armazenam amido, como por exemplo batata, né? Macaxeira, ou mandioca, ou aipim, dependendo da região. A cenoura também é rica em amido, beleza? O embrião pluricelular, ele é retido e nutrido no organismo materno, ok? Então a gente vai ver um pouquinho, a gente vai desenvolver um pouquinho mais de cada um desses conceitos. Em relação à classificação, certo? A gente tem dois tipos de clorofila. Eu já falei sobre isso daí na aula sobre clorofila, da clorofila A, clorofila B. Na verdade, existe até outros tipos de clorofila, mas as mais comuns são essas duas. É, que possuem clorofila A e clorofila B, as algas, atenção, algas não são plantas, algas são protistas, certo? Elas possuem clorofila A e clorofila B. As bactérias possuem outro tipo de clorofila. E sim, no reino vegetal, a gente tem aí quatro grupos principais, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas,
e angiospermas. Já vou falar lá na frente o que significa traqueófita, certo? Que é a partir de pteridófitas eu tenho as traqueófitas e a partir de gimnospermas, melhor, né? Falando gimnospermas e angiospermas, tem as espermatófitas. Bom, o que acontece? É, aqui a gente já tem o embrião, certo? Então a capacidade aí de produzir o embrião pluricelular. Então todas as plantas têm essa capacidade, como a gente viu no slide anterior. Temos as briófitas. As briófitas, está vendo aqui, ó, aqui nessa minha árvore filogenética? Pela árvore filogenética, as briófitas possuem clorofila A e clorofila B e embrião, mas não possuem vasos condutores, nem raiz, nem caule, nem folha. São os tipos de vegetais mais simples. Provavelmente os primeiros, provavelmente não, né? Mas os primeiros vegetais são extremamente dependentes da água. Já vou desenvolver melhor sobre isso daí nos próximos slides. Bom, a partir disso, um novo caráter surge, que são os vasos condutores, raiz, caule, folha e surge aí a pteridófita. Então, pteridófita possui então clorofila A, clorofila B, embrião, vasos condutores, raiz, caule e folha, certo? Os órgãos, já começa a surgir aí os órgãos vegetais. A partir de gimnosperma, os vegetais passam a ter semente e um tubo polínico. Porém, as gimnospermas não possuem nem flor e nem fruto, e as angiospermas possuem flor e fruto. As nomenclaturas. Bom, vamos lá, para a gente entender quem é quem aqui. Vamos considerar aqui a briófita 1, certo? Porque vai aparecer aqui, certo? Esses números aqui significam que eles possuem ou não. Então, briófita como 1, pteridófita 2, gimnosperma 3 e angiosperma 4. Tudo em algarismo romano, para ficar mais chique. Bom, cormófitas. O que são cormófitas? Né? É bom você anotar esses nomes, porque no estudo da botânica, esses nomes vão aparecer pra caramba, cara. Vão aparecer muito. Então, são nomes que se você quer estudar, você se quer se aprofundar em relação a esse assunto, é interessante que você tenha pelo menos o conceito básico do que significa cada um delas. O que são cormófitas? São plantas que possuem raiz, caule e folhas. A gente já viu lá, né, que as briófitas não possuem. Ou seja, somente as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Ou melhor, né, só as briófitas não são cormófitas. Traqueófitas, plantas que possuem vasos condutores de seiva. Da mesma forma, as briófitas também não possuem vasos condutores, né? Mas as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, sim. Criptógamas, plantas que não possuem flores. No caso das criptógamas, 1, 2 e 3. Ou seja, briófita, pteridófita e gimnosperma são criptógamas. O que isso quer dizer? Elas não possuem flores, não têm a capacidade de desenvolver flores. Fanerógamas são somente as angiospermas, certo? Somente as angiospermas que têm a capacidade de desenvolver um órgão, que são as flores. Sifonógamas, ou nome bonito para dar para um filho. Plantas que possuem tubo polínico, né? As gimnospermas e angiospermas. Sifonógamas, né? No caso, A significa não, certo? Plantas que não possuem tubo polínico. Se as sifonógamas possuem tubo polínico, o A significa que não possui. Lá do grego, A significa não, ou negação, certo? No caso, as briófitas e as pteridófitas. E espermatófitas, plantas que possuem semente. No caso, apenas gimnospermas e angiospermas. São bastantes, são vários conceitos aí, né? 7 conceitos aqui importantes para você entender a botânica. Bom, mais um termo legal aí, um nome bonito para você não dar para um filho, que é o ciclo haplodiplobionte. Mano, é um nome gostoso de falar, cara. Eu gosto de falar isso daí, haplodiplobionte. Certo? Mas o que é esse ciclo haplodiplobionte? Bom, primeiro é uma característica comum a todas as plantas, certo? Então a gente tem aí uma fase do esporófito, vou mostrar aqui depois, bonitinho. A fase do esporófito ela é 2N, ou seja, ela é diploide. A fase do gametófito, que é sempre N. A fase haploide, daí vem aí o ciclo de haplodiplobionte,
certo? Que é relacionado aí, então à fase do esporófito e do gametófito, a fase 2N e a fase N, certo? A fase haploide e a fase diploide. Daí vem o nome, a fase de haploide, fase do gametófito, diplo de diploide, a fase do esporófito. Os esporos são produzidos por meiose. E as gametas, depois que os esporos são formados, as gametas são produzidas por mitose. Então você, iniciando aqui, vamos pegar o ciclo daqui. Tem o esporófito, a fase esporofítica, certo? Multinuclear, em que ela é diploide. Vai acontecer a meiose, formará os esporos pela meiose, né? A gente já estudou sobre isso daí, pela meiose, irão se formar os esporos. E se é meiose, os esporos são haploides. Esses esporos vão se dividir por mitose, ou seja, as células serão idênticas aí, e aí formam-se os gametas, haploides, N, continuam se dividindo lá, certo? Na fase haploide, ocorre a fertilização e o zigoto, né, com a união dos gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Se você tem N mais N ocorre a fecundação, nós teremos um zigoto 2N, que vai se dividir por mitose e vai fechar o ciclo, se tornando aí de novo um esporófito. Isso é comum a todas as plantas. Bom, vamos falar um pouco das briófitas, mas não nesta aula. Acompanhe cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, volte e estude estes termos, que são importantes. Características das plantas, eucariontes, pluricelulares, autótrofos e lá, 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 lá. Certo? Aí um pouquinho da árvore filogenética e esses termos aqui, ó, que são importantes. Esses termos aí eu considero que são importantes, beleza? E na próxima aula, então, vamos falar delas, as mais simples, as mais aguadas, as pequenininhas, as briófitas. É isso aí, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, que logo que a aula ficar pronta, você vai ficar sabendo. Beleza? Falou para você, até mais, até a próxima aula.